Olá, a gente está começando mais um episódio do Bora Facilitar, desta vez uma edição especial, em colaboração com o evento Ela Produz, um evento fantástico feito por mulheres para mulheres que trabalham em produção de eventos, nos diversos papéis da produção de eventos. Você sabe que esse podcast é aquele que começou falando de facilitação de aprendizagem, mas a gente descobriu que isso vai muito além e tem muitas camadas. E hoje, especialmente, eu estou com alguém que, olha só, calhou tão perfeitamente, é uma pessoa que vai poder falar muito dessa história de aprender. Eu estou aqui com a Cléia Dias. A Cléia é mentora e ela tem um programa de mentoria para liderança 360 graus, é isso? Exato. Com uma experiência vasta e muito vasta em formação de pessoas, em comunicação, mas teve uma coisa que ela me falou aqui que eu achei sensacional, que é a curiosidade dela em relação a aprender continuamente. Então, eu vou começar tentando investigar um pouco melhor disso daí, tá? Sei que ela tem um passado que a condena de estudar neurociência e tudo mais, mas eu quero saber da pessoa. Cléia, obrigada por estar aqui. Obrigada a vocês pelo convite. É um prazer. Me conta uma coisa, o que te motiva a aprender? Eu acho que essa capacidade que a gente tem de se transformar a cada conteúdo novo que a gente aprende, essa capacidade que a gente tem de se reinventar, esse brilho no olhar, essa vontade de aprender tem muito a ver com o fato de você entender que nada é definitivo nas nossas vidas. Que a gente pode transformar mentalidade, nossa condição, as nossas relações, o nosso futuro a partir daquilo que a gente passa a conhecer. Porque, na verdade, você não tem como transformar aquilo que você não tem consciência, aquilo que você não sabe. E talvez essa falta de conhecimento sobre o que você não sabe é exatamente aquilo que está te barrando. Porque à medida que você tem novas perspectivas, novos horizontes, você consegue ter novos caminhos. E quando você abre esses novos caminhos, isso é fantástico, porque a tua vida passa a ter um novo sentido. E nesse novo caminho você vai conhecer pessoas, você vai se descobrir, você vai ver que existem novas possibilidades que até então, se você tivesse fechado lá na sua zona de conforto, você jamais descobriria. E o que você acha que impede, hoje em dia, o que você acha que mais atrapalha ou que impede essa postura de contínuo aprendiz nas pessoas, de forma geral? Eu acho que o orgulho, talvez. O orgulho em você imaginar que você já saiba ou que você não tem nada novo a aprender. Eu acho que a gente também vive num automatismo muito grande e eu acho que essa dispersão daquilo que poderia nos colocar num flow nos tira dessa possibilidade, né? A gente tem muitas demandas, muitos compromissos e a verdade é que a gente tem uma disputa de tempo e quando você se coloca na sala de aula, você tem que priorizar isso na tua vida, você tem que ser uma coisa que você realmente quer, que você deseja. Porque, né, compromisso todo mundo tem de monte e a gente está sempre tomando decisões muito baseado na urgência e, de fato, quando você tem isso como um espírito, um estilo de vida, né? Lifelong learning, que eu falo. Você, de fato, precisa priorizar isso e entender que não, está na hora de eu buscar um conhecimento novo, está na hora de eu... Tem aqui um conhecimento que eu acho que pode me aprimorar e me colocar melhor em contato para eu poder desenvolver melhor. Então, eu acho que é uma disposição, uma disponibilidade que, de fato, é desafiadora, mas a gente tem que priorizar. Olha, eu vejo esse desafio em muitas camadas, né? Porque, por exemplo, como eu trabalho com treinamento em corporações, são muitas camadas de barreiras, né? Sim. Mas existe uma que, para mim, é a mais triste. Porque quando você tem lá a área que não tem verba, o líder que não libera a pessoa, tarará, é sobre o outro, Sim. Né? Mas quando você tem a pessoa que ela vai... Eu brinco que o pessoal vai de ré para o treinamento para sair de frente, que nem quando a gente chega de balada muito tarde, Sim. que você chega de ré para dizer, não, eu estava indo comprar pão, né? Então, as pessoas vão assim. E a menos que você tenha alguma coisa que seja de fato muito interessante, que modifique essa percepção da pessoa ali logo no começo, ele não fica, ele fica no máximo de corpo presente, Sim. Né? Então, eu acho que esse lugar da própria pessoa, do indivíduo, não escolher isso, para mim, é a camada mais triste da barreira. De assim. fato. Mas você falou uma coisa sobre a história das pessoas não darem tempo e a história do orgulho. Exato. Então, onde vem essa história do orgulho? Eu acho que eu comecei a estudar muito cedo, né? O meu primeiro curso foi um diploma de datilografia. Eu comecei a trabalhar aos 14 anos e a vaga pedia que tivesse datilografia. E eu já tinha o diploma de datilografia. Então, acho que uma dica aqui, uma chavezinha rápida aqui esteja preparada.
né? Porque quando a oportunidade chega, é legal que você esteja preparada. E desde então, eu nunca mais parei de estudar. E eu nunca tive os meus estudos patrocinados, nem pela minha mãe, nem pelas empresas com as quais eu trabalhei. Então, de fato, foi uma motivação minha, era um desejo meu. Porque se você não tiver esse desejo, você vai encarar isso como uma obrigação, né? E aí você não vai tirar o melhor disso. Então, eu acredito que quando você não tem a consciência do como aquilo pode te transformar, você vai ignorar, porque às vezes você vai fazer aquilo de forma imposta, como a empresa que vai pagar para o colaborador porque precisa que ele se desenvolva. Mas quando você não enxergou o benefício disso, você de fato não vai valorizar. Então, quando você consegue vender a ideia do benefício que a pessoa vai passar a ter a partir daquele conhecimento e que aquilo vai transformar a vida dela, eu acho que você vende a ideia de uma maneira diferente e a pessoa também se abre de uma forma diferente. Uhum. Então, essa capacidade de transformação que a gente pode sofrer a cada segundo é o que, de fato, tem que motivar o ser humano. Eu vi que você se especializou em neurociência e eu vou te perguntar duas coisas, já vou antecipar as duas. Primeiro que qual foi a coisa bacana que você descobriu ao estudar neurociência e qual é a coisa que é o engodo da neurociência, ou seja, que todo mundo fala, mas não tem nada a ver, é besteira, todo mundo justifica com neurociência, mas é besteira. Eu acho que o principal engodo é a história de que a gente tem um lado racional e um lado emocional. Na verdade, essa distinção não é dessa maneira. O cérebro ele é um mecanismo completo e ele é bastante sofisticado e uma coisa influencia a outra. E se eu pudesse dizer, nós somos muito mais emocionais, tomamos decisões em emoções e justificamos racionalmente. Então, a gente não tem essa divisão tão estruturada como as pessoas costumam vender, e se fala em vídeos, e se fala em filmes e tudo mais. E acho que o principal benefício de ter aprendido neurociência fala muito sobre o poder das conexões. O ser humano ele não foi desenvolvido, ele não cresceu, para ficar sozinho, né? Nos tempos passados, a gente vivia em grupo porque a gente precisava sobreviver. Mas hoje é uma opção que a gente tem. E a gente nunca teve um momento tão favorável para conexões em grupos. Hoje você tem grupos de todos os tipos, em todos os lugares e para todos os gostos. Tem grupo de empreendedores, grupo de mindset, grupo de corredor, grupo de tudo. Então, eu acho que é uma grande oportunidade que a gente tem, as conexões. E o fato é que a gente passou por um período de pandemia de muita reclusão e eu percebo que hoje as pessoas estão se abrindo um pouco mais, apesar de a gente ter aí os índices destacando que nós somos um dos países mais ansiosos do mundo e com um grande número de pessoas com problemas, né, de ansiedade e problema mental. E eu acredito que muito disso se deve a um período que a gente ficou muito recluso, sem conexão. E aí a gente começa a perceber que parece que perde sentido, porque o sentido, na verdade, ele está na colaboração, está no crescimento colaborativo, junto, contínuo. Então, quando a gente se isola, a gente se fecha, a gente fica triste, a gente de fato perde o sentido, porque parece que as coisas não estão acontecendo. Agora, quando a gente está num evento, quando a gente está vendo as coisas bombando, acontecendo, que você se conecta com as pessoas, que você ri junto, que você compartilha uma experiência de dificuldade com alguém, que você vê que aquela pessoa passa a mesma dor que você, isso é poderosíssimo, porque, na verdade, a cura está em a gente poder se conectar com as pessoas. Quando a gente se isola, a gente fica doente. Então, eu acredito muito nesse poder da conexão, que a neurociência, na verdade, ela efervesceu dentro de mim e foi um grande aprendizado. Eu vou dizer um negócio para você, que eu acho que a gente tem a questão da pandemia, sim, do isolamento, sim. E a gente não sabe o tamanho do buraco que causou. Exato. Mas a gente tem uma outra coisa que impede a conexão, que é a visão de que a gente tem que competir. Sim. E essa visão aconteceu por muitos anos, né? As pessoas, agora, não é todo mundo que sabe, mas a gente sempre ouviu, não sei se você ouviu, mas eu ouvi muito, que a gente nasceu de uma competição, entendeu? Que os espermatozoides competiam para entrar. Então, assim, a competição é inata na gente. Não é verdade. Primeiro que nem é verdade que o espermatozoide competia. Para quem não sabe, busquem artigos, busquem as últimas notícias da ciência. E sim, a gente só existe como espécie porque a gente colaborou. Exato. A gente não existe como espécie porque a gente competiu. Exato. Né? Eu estava conversando com uma amiga hoje cedo, ainda falando, sim, das disputas que a gente tem, de uns cenários que não são muito bons e tal. E aí a gente está falando assim, olha, a única espécie animal que mata animal da mesma espécie, que não seja por questão de procriação ou por questão de controle populacional, é o ser humano. Teoricamente, o único racional. Bem teoricamente.
Mas eu acho que esse sentido de competir, de precisar, que para eu ganhar todo mundo tem que perder e coisa e tal, e que só é legal ganhar e você sozinho, isso é uma crença. Isso é uma crença, não é uma. Então, se você junta isso com esse período de isolamento, você cria o caos mesmo, né? Você cria uma dificuldade em se conectar. Você sabe que tem um dado que diz que 20% do seu sucesso, a responsabilidade de 20% do seu sucesso se deve às suas habilidades técnicas, mas 80% dele se deve ao poder das suas conexões e dos seus relacionamentos. Então, isso diz muita coisa, porque no final das contas, a gente está sempre buscando se desenvolver, sempre buscando, mas a gente tem muita coisa já à nossa disposição que poderia nos colocar 20 casas à frente. Sem dúvida. Então, a gente conhece muitas pessoas, e aí, pasme, 85% das vagas de médio e alto escalão, elas são preenchidas por indicação, elas não são vagas divulgadas. Por quê? Porque o poder está nos relacionamentos, nas conexões, em quem pode te colocar lá numa grande oportunidade. Mas você está sempre achando que é uma habilidade técnica que você ainda não tem. E aí a gente passa tempo investindo, muito mais tempo investindo em habilidades técnicas do que fazer network. E a mulher brasileira está no ranking entre as que menos faz. Então, tem muito a ver com esse senso de colaboração que você falou, por exemplo. Né? Talvez a gente deveria se abrir mais para colaboração, menos competição, que aí, de fato, a gente veria um efeito muito maior do que a gente vê. Você percebe no mercado de trabalho que mulheres indicam mulheres ou mulheres evitam indicar mulheres? O que você acha disso? O que você percebe? Eu acho que depende muito da área. Eu acho que isso depende muito de uma área para outra. Eu acho que a nossa área, por exemplo, é uma área que depende muito de indicações. Então, isso é um processo talvez um pouco mais natural e que acontece mais. Ao longo da minha carreira dos 30 anos, eu me lembro facilmente, por exemplo, a minha primeira oportunidade de trabalho foi por indicação. E outras 2 posições que eu ocupei também, já como diretora, também foram por indicação. Então, eu acho que depende muito do nível da colocação que que a gente está falando e muito da área. Então, a nossa área, eu acho que tem uma visão, uma predisposição maior à colaboração e à indicação. Mas eu acho que existem setores, segmentos, que a coisa é muito mais fechada e que talvez a disputa seja um pouco maior, às vezes um pouco mais machista, talvez. Então, eu acredito que a gente, de fato, tem que se abrir muito mais para esse novo e passar a entender que quando a gente contribui, a gente recebe de volta. Porque Sim. quando você contribui com alguém, você fica ali quase que um acordo que você precisa devolver aquele compromisso. Então, é uma via de 2 mãos e a gente, no final das contas, acaba muito com esse viés, de fato, de competição e contribui menos do que deveria. Sim, sim. E você falou do aspecto do machismo. Na verdade, o machismo não acontece só pelos homens, né? Exato. Ele acontece muito Sim. pelas mulheres machistas, né? Exato. De perceber que, mas um homem ficaria melhor nessa posição. Mas por quê? Ou você duvida da capacidade de ocupar aquela posição. Da sua própria, porque exatamente. Ela sempre foi ocupada por homens, exatamente. Né? E essa é uma barreira que a gente deveria derrubar por aí, Eu né? acho que a gente está nesse caminho. Acho que a gente tem ocupado espaços, acho que a gente ainda está muito aquém do que poderia. Sim. Mas eu acho que o caminho está aberto. Eu acho que tem muito a ver com posicionamento. Tem muito a ver com você falar assim, não, eu vou correr esse risco. Eu posso quebrar a cara, mas no final das contas, o não eu já tenho. Sim. E você vai. E se aventura e você se dispõe. Eu acho que essa capacidade que a gente tem, a gente está sempre procurando a área de conforto, a zona de conforto, né? Porque a gente, né, sempre buscou isso, historicamente falando, como seres humanos, mas uma das coisas que eu tenho como característica é, vai que. Então, e se funcionar? E se funcionar? Não, e tem uma coisa importante, né? Todo mundo, assim, a gente fala da história de sair da zona de conforto e tem muita gente que fala assim, gente, pelo amor de Deus, eu só quero entrar na zona de conforto, porque minha vida está toda desconfortável e tal, né? Mas a gente não aprende se não houver um pouco de atrito. Exato. Né? Todo aprendizado vem com um pouco de desconforto. Não pode ir para a área do pânico. Exato. Né? Você não pode ultrapassar. Ou você se acostumar a acreditar que é sempre dessa maneira. Exatamente. Mas ele precisa de um pouco de atrito, justamente que é o atrito do peraí, isso daqui não está tão claro assim, peraí, não entendi corretamente, peraí, não faz sentido, e se fosse de outro jeito, tal. É esse desconforto. A gente não está falando de desconfortos enormes. Mas é um pouquinho de desconforto por dia, olhando para a aprendizagem, te fará crescer muito. E no final das contas, eu vou te dizer, acho que a única função que a gente tem aqui nessa vida é aprender. Exato. Né? E acho que tem tantas coisas, tantas possibilidades. Você sabe que eu sou mãe de 3 meninas, uma tem 28, e as outras são pequenas, uma está com 7, a outra está com 9. E eu acho que quando você convive com criança, você vê eles não têm barreiras para o aprendizado, nenhuma.
eles estão o tempo todo se lançando em novas oportunidades, novos desafios. E você tenho 44 anos, e você ser mãe de 2 crianças, assim, nessa faixa etária, te faz o tempo todo repensar sobre essa barreira. Porque quando a gente vai envelhecendo, a gente fala, ai, deixa pra lá, já não quero mais, já não tenho mais essa disposição. E a criança, ela tá sempre te lembrando de que toda hora é possível você se lançar em algo novo, de você estar aberto a aprender. Eles aprendem com absolutamente tudo que está ao entorno deles. Exato. Eles não aprendem só de uma forma formal, né? Eles estão absorvendo absolutamente tudo, Sim, o tempo inteiro. todo. É muito legal Sim. isso, é muito legal. A gente devia exercitar esse olhar de principiante sempre, né? É incrível. Que seria incrível. Encantador mesmo. E as mesmo. crianças têm isso de uma maneira tão leve, né? Eu costumo dizer que a gente vai muito bem até entrar na escola. Exato. E aí, na escola, a gente entra bem naquela fase que a gente está na fase dos porquês, né? Por quê? Por quê? Por quê? E aí, o professor fala assim, quem pergunta aqui sou eu, você me responde, Exato. né? Aí, acabou. A gente passa a respeitar demais o espaço da hora da pergunta e a gente passa já a não se colocar e falar mais. Exatamente, a gente perde essa habilidade. Exato. Muito bem, agora eu quero te fazer uma pergunta capciosa. De $1 milhão. Qual a pergunta que você gostaria de ter respondido e que ninguém nunca te fez? Ninguém nunca me fez essa pergunta e ela tem muito a ver com a minha trajetória e a minha história de vida, que é qual foi o maior sim que você se deu na sua vida? Qual foi o maior sim que você se deu na sua vida? O maior sim que eu me dei na minha vida foi ter me permitido desbravar. Eu vim de uma família muito humilde, filha de pais separados, meus pais se separaram, eu era muito criança. Eles não tiveram acesso ao segundo grau completo. E às vezes eu saía aos finais de semana com os meus pais e às vezes eu queria ir ao shopping, por exemplo, e meu pai falava, não, shopping não é pra gente. E aí, quando eu consegui minha primeira oportunidade de trabalho, meu primeiro mês, meu primeiro salário, eu peguei parte dele e dei para minha mãe para ajudar na casa. E depois eu fui ao shopping, porque eu queria entender sobre esse ambiente que até então tinham me dito que não era para mim. E ali, com 14 anos de idade, eu aprendi que qualquer coisa que eu quisesse poderia ser para mim, que dependia de mim. Embora tivesse tentado me colocar em caixas, eu rompi com vários ciclos e vários padrões da minha vida. Ciclos minha família não tem... Eu sou a primeira pessoa formada na minha família. Eu sou a primeira pessoa que tem um casamento de 18 anos feliz e bem estruturado, porque até então as famílias não se consolidaram e não chegaram lá. Eu sou a primeira pessoa bem-sucedida financeiramente da minha família. Então, quando você entende que aquilo que você precisa depende de você, é sua responsabilidade, você não vai aceitar qualquer não. Você vai... E assim, a equipe que trabalha comigo, eles sabem, eu não aceito não como resposta. Então, assim, eu sempre acho que existe ainda uma chance, uma possibilidade. Enquanto eu não ouvir todos os nãos, eu não desisto daquilo que eu quero. Então, eu acho que essa persistência de você acreditar que existe algo sobrenatural para você, de que você tem, sim, direito a usufruir do melhor dessa terra, que é isso que eu acredito. Deus nos deu tudo que nós precisamos, e aí o resto depende da gente, né? A questão é que a gente está sempre esperando que alguma coisa aconteça ou caia do céu. Mas, na verdade, boa parte disso está sob a sua responsabilidade. De você ir lá conquistar, de você avançar. Aquele dia que você não está muito afim de fazer alguma coisa, ou você entra num ciclo de autossabotagem, cabe a você sair dele. Porque, no final das contas, a decisão é sua. E o tempo todo a gente decide, a gente toma milhões de decisões por dia. E aí, como é que você vai decidir não estar comprometida com você mesmo e com aquilo que você quer buscar? Só tem você nessa decisão, só você pode tomar ela por você. Então, quando eu resolvi quebrar os ciclos da minha vida, eu acho que tudo mudou e esse sim que eu me permiti foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida. Foi o primeiro sim e você foi o primeiro se dando sim, eu entendi o efeito dele e nunca mais quis parar. Sensacional. O que seu pai te falou depois que você voltou do shopping? Meu pai jamais acreditou que eu poderia chegar onde eu cheguei hoje, né? E eles, no final das contas, eles gostavam dessa minha ousadia. Porque quando alguém te fala que você não pode fazer alguma coisa e volta te falando que fez e que deu certo, aí você fala, poxa, por que eu não tentei, né? Aí você começa a ver o reflexo do outro, daquilo que você poderia ter feito. Então, eu acho que, no final das contas, ele teve uma admiração ali, não só como isso, mas todas as outras decisões de começar a trabalhar muito cedo, por exemplo. E a decisão de trabalhar cedo foi por duas coisas. Porque eu tinha sonhos, mas também porque eu queria ajudar a minha família. Então, essa ousadia de você buscar aquilo que você sonha, aquilo que você deseja,
é incrível. Esse brilho no olho eu não quero perder jamais na minha vida. Você provavelmente estava realizando vários sonhos deles. Exato. Né? Tenho certeza disso. Muito legal. A gente está chegando no final e eu queria saber se você quer deixar algum recado, alguma coisa assim, para fechar esse nosso episódio, que está sensacional. Ah, que bom. Eu tenho certeza que, na verdade, só existe um caminho, que é a gente estar comprometido com nós mesmos e eu acho que está sensível a ouvir a voz de Deus, porque eu acredito que todos nós nascemos com um chamado e a gente também recebeu o livre-arbítrio. E aí você tem a opção de seguir pelo seu próprio caminho e fazer as coisas de forma independente, mas você também tem a opção de ouvir a voz de Deus e se colocar no centro da vontade dele, porque aí você vai perceber que tudo vai fluir na direção daquilo que já era planejado para você. Eu acredito que todos nós temos um espaço a ocupar e esse espaço tem o nosso nome, a nossa medida e não existe outra pessoa que possa ocupá-lo. Então, você ter esse posicionamento, essa certeza de que o seu lugar existe, ele é só seu e que você deve ocupá-lo, é algo incrível e que eu quero deixar aqui como um grande incentivo, digamos assim. Cléia, muito obrigada. Foi uma delícia falar com você. Adorei ouvir a sua história, as suas dicas e tudo mais. Bom, e para você que está aí assistindo, você já sabe, né? Tem dúvida, quer ver mais assuntos? Escreve para a gente, põe nos comentários, escreve na DM, mas ativa o sininho, dá aquele joinha, compartilha e a gente vai ter mais episódios ainda nessa collab com o evento Ela Produz, um evento fantástico de mulheres produtoras para mulheres produtoras de eventos. Até o próximo episódio.